A capitania do Porto do Namibe alertou aos operadores do setor das pescas e banhistas para a existência de ventos de 56 km por hora e ondas de perto de 5 metros nos últimos dias. Mas a persistência dos operadores do segmento artesanal falou mais alto e várias embarcações fizeram-se ao mar sem quaisquer informações das autoridades marítimas. No município de Tomboa, 2 destas embarcações foram arrastadas pelas ondas e ficaram desaparecidas. Durante 4 dias, as equipas de busca e salvamento movimentaram-se até ser encontrada a primeira embarcação na Baía dos Tigres, com os 6 ocupantes a bordo com vida. Esta semana nós registramos mau tempo. Por conta desse mau tempo, nós emitimos um aviso à navegação, mas mesmo assim alguns armadores, alguns marinheiros decidiram fazer-se ao mar. E quando estiveram no mar, a 12 milhas do Porto do Tomboa, que fora também do limite permitido para as embarcações de segmento artesanal, eles tiveram uma avaria no motor, depois ficaram sem combustível. Solicitaram socorro e quando o socorro chegou até o ponto que eles indicaram, por conta dos fortes ventos e ondas, a embarcação foi arrastada pelas forças das marés e eles foram parar até a Baía dos Tigres. E ontem, no sábado, como as buscas continuam, um dos armadores, com um grupo de embarcações que também estavam à procura dos mesmos, os localizaram na Baía dos Tigres, então foram todos resgatados. A embarcação e os 6 marinheiros chegaram em segurança ao Porto do Tomboa, estão todos bem, de saúde e já estão junto às suas famílias. A segunda embarcação, com 5 ocupantes, também foi localizada na Baía dos Tigres, com todos os ocupantes em boa saúde. Acabamos agora de receber uma notícia, queremos passá-la em primeira mão, que os marinheiros foram recuperados, foram todos resgatados por uma embarcação que também estava à procura dos mesmos, isso na localidade da Baía dos Tigres também. Eles foram todos resgatados, os 5 marinheiros, porém a embarcação perdeu-se, isso por força das ondas. A mesma sorte não teve um dos marinheiros que se encontrava na embarcação que fazia a busca e salvamento dos 11 cidadãos desaparecidos. Uma forte onda embateu na embarcação e o jovem caiu ao mar. Até ao momento, não foi encontrado. A embarcação mesmo que foi prestar o socorro, devido aos fortes ventos e às ondas que faziam sentir, uma das calemas embateu sobre a embarcação e um dos marinheiros caiu no mar, foi ao mar e até o presente momento não foi localizado. Então, a embarcação, os 5 marinheiros que estavam desaparecidos foram todos resgatados e tivemos uma fatalidade na embarcação que foi prestar o socorro. Um dos marinheiros está desaparecido até o presente momento. As autoridades marítimas do Namibe apelam aos navegadores a pautarem por maior cautela para se evitar naufrágios e mortes no mar. Mais domingo. Ora, viva, muito boa noite. Chegamos para a edição de Mais Domingo. Boa noite, Mário. Viva, muito boa noite. Uma noite não tão boa como tal, em função desta notícia da abertura. Ora, é mesmo por aí que vamos continuar. As pessoas que estavam desaparecidas foram reencontradas, as embarcações também, mas há um marinheiro desaparecido, um marinheiro que caiu ao mar. Nós queremos o ponto de situação neste momento, com o contacto que vamos ter a partir do Namibe. Exatamente. Benjamin Manuel, qual é o ponto de situação? As buscas ao marinheiro que caiu ao mar continuam? Benjamin, podes falar. Boa noite. Exatamente, Mário e também Chiesa, muito boa noite. A esta altura, portanto, a situação continua a ser aquela de busca, numa altura em que, para além dos 11 pescadores que foram resgatados com vida, infelizmente um dos marinheiros que saiu para socorrer os colegas acabou caindo ao mar. E a esta altura as buscas continuam. Vamos à conversa com o chefe de segurança marítima da Capitania do Porto do Namibe, Sr. Valdemir Gomes. Muito boa noite, em direto para o Mais Domingos. Como é que está a situação deste pescador que caiu ao mar para resgatar os colegas? Boa noite. A situação para nós é da mais preocupante, sabendo que se trata de vida humana, enquanto até agora não temos uma informação segura, mas nós queremos acreditar que nada do pior aconteceu, que ainda podemos resgatar esse mesmo marinheiro com vida. A esta altura, como é que foi possível resgatar os 11 marinheiros? Pronto, a embarcação, como já passamos dados adicionais, sofreu uma avaria
com as correntes tão fortes que o mar apresenta nesse exato momento, eles foram dirigidos até a zona dos Tigres, uma zona imprópria para atividade de pesca, e com a avaria que sofreram na mesma embarcação, então foram arrastados pelas correntezas. Essa mesma embarcação também na qual que foi prestar auxílio sofreu uma avaria, então na qual tiraram uma peça do motor, substituíram na outra para poderem se fazer ao seu destino, ao seu porto de base. Também não foi com sucesso, porque enquanto voltavam para o seu porto de base, a embarcação sofreu assim o naufrágio, né? Na qual os marinheiros conseguiram nadar para poderem chegar em terra, e dali ficou em falta esse mesmo marinheiro da embarcação na qual prestou auxílio a outra embarcação. Relativamente às buscas, hoje pelo menos aconteceu. Para amanhã, como é que está, portanto, a vossa agenda? Não, nós não paramos até termos a certeza de que esse marinheiro também seja encontrado, não importa em que circunstância, mas nós não vamos parar as buscas, sabendo que temos as famílias aflitas, então é o nosso dever, porque a salvaguarda na vida do mar é importante para nós. Então nós, capitania, não vamos parar de trabalhar junto com a equipa multissetorial até encontrarmos esse mesmo elemento em falta. Há algum apelo que fica para os pescadores, já que tem havido muito incumprimento das normas marítimas? Pronto, o apelo que a capitania deixa vai ser sempre esse: não se fazer ao mar sem reunir as condições necessárias ou suficientes para se fazer o mar. Estamos a falar das palamentas mínimas, o uso de colete salva-vida, equipamentos de comunicação, sinalização e estado técnico das embarcações. Não se fazer também ao mar com efeito de bebidas alcoólicas. Exato. Muito obrigado. Aqui as palavras do Sr. Valdemir Gomes, que é o chefe de Segurança Marítima da Capitania do Porto do Namibe. Aqui as informações de que as buscas vão continuar amanhã, segunda-feira, e recordo, em 2025 aconteceram a nível do Namibe 5 naufrágios que resultaram em 10 óbitos. O apelo é o mesmo: o cumprimento rigoroso das normas marítimas. Mário e Chiesa, nós ficamos por aqui, nas terras da Velviche, em Mirables, à promessa de regressarmos tão logo haja outras de interesse público. Muito bem. Se justificar, a linha continua aberta para sabermos da situação deste marinheiro que caiu ao mar e continua desaparecido. Até mais. Duas jovens mulheres que inspiram. Elas deixaram as suas famílias em Luanda para abraçar um desafio no projeto hidroelétrico de Kakulo Cabaça. Catarina e Selma. Elas são hoje peças fundamentais para o sucesso das obras na futura maior hidroelétrica do nosso país. Foi em 2023 que Catarina Galho decidiu deixar sua família na capital do país para um desafio no maior projeto de construção civil no país. Agradecemos, por essa grande oportunidade do nosso governo apostar na nossa juventude. Estamos aqui a mostrar trabalho, estamos aqui a dar o nosso máximo, o nosso melhor, para que um dia possamos ter um futuro melhor também. Sabemos como é que funciona uma barragem, quais são os benefícios, e nós estamos aqui, estamos agradecidos, e aprendemos todos os dias. Para a filha do município de Cambambe, província do Kwanza Norte, é desafiador estar entre os milhares de homens empenhados todos os dias na construção da hidroelétrica. O que eu tenho feito cá na área, quando nós temos as detonações, porque agora já não estamos nesse trabalho de detonações, nós estamos em trabalhos de conferragem, como os senhores jornalistas estão aqui a acompanhar, estão aqui no terreno, Estamos em trabalho de conferragem, e quando tem essas detonações, nós tiramos o pessoal daqui e levamos o pessoal para uma outra zona, para uma questão de segurança, de saúde, e acompanhar as atividades. Ficamos distante quando acontecem essas atividades, mas os trabalhos de conferragem, nós ficamos aqui também para poder monitorizar os colegas. Catarina é técnica de proteção e qualidade do ambiente do projeto, que vai gerar mais de 2.000 megawatts de energia.
Aqui, a proteção da biodiversidade tem sido uma constante para a defesa de várias espécies de animais e peixes no rio Kwanza. Não há abate de animal, não. O pessoal aqui chega de manhã, fizemos o treinamento, que é o TDT, que é treinamento diário do trabalhador, aí onde focamos todas as situações e explicamos como é que vai ser a nossa rotina de trabalho. O gigante projeto hidroelétrico está a nascer no Médio Kwanza, uma zona com imensos encantos turísticos. O rio Kwanza tem uma grande área navegável que todos os dias tira turistas e pescadores do Dondo à província do Icolo e Bengo. Neste local, Kwanza serpenteia a zona geográfica entre as províncias do Kwanza Norte e Kwanza Sul. Aqui há maior controle do impacto ambiental, fruto das escavações, dos túneis e da albufeira. Um exercício que obriga Catarina a redobrar toda a atenção. Para os colegas, a ambientalista é uma mulher resiliente. De facto, agradecer o esforço feminino da parte genérica das mulheres que cá se encontram no projeto HCC, que é uma força grande. Outra história inspiradora vem da engenheira de química do laboratório do Centro de Tratamento de Água de Kakulu Kabasa. A água consumida pelos cerca de 3.000 trabalhadores, entre nacionais e estrangeiros, do projeto elétrico é cuidada por esta jovem licenciada em Química na África do Sul. É uma mais-valia trabalhar aqui, visto que a empresa nos proporciona um bom aprendizado, além de si, não só na área química, mas sim ver desde a primeira como é feito a barragem de Kakulu Kabasa. Quando recebeu esta proposta em 2020, Selma Cristóvão decidiu abraçá-la. Hoje é uma grande referência de seus colegas na indústria. Assim como os homens têm um papel fundamental na sociedade, nós mulheres também temos, não só como donas de casa, mas também no local, na área profissional. A engenheira diz ser um orgulho fazer parte da construção daquela que será a maior indústria energética de Angola. Eu tenho um enorme orgulho ao ser angolana e, como angolana, acredito que eu tenho um papel fundamental de desempenhar e ajudar o crescimento do país. Selma Cristóvão, engenheira química, e Catarina Galho, técnica de proteção e qualidade do ambiente, fazem parte das cerca de 20 mulheres que atuam em várias áreas do projeto Kakulu Kabasa. São jovens inspiradoras. Edgar Augusto, Gomes Adão e Francisco Junípero, TPA, no Kwanza Norte. E a província do Mochico tem um potencial hídrico que sustenta mais de 80% da bacia do Okavango-Zambeze. Aliás, os rios do projeto nascem sobretudo no Alto Quilo. A Mónica Namelela esteve a mais de 450 quilómetros da capital Luena e mostra-nos os encantos da região. Alto Quito, um povo, uma cultura. Aqui, a saudação tem significado profundo. Carrega respeito e alegria. São mulheres que, por meio da arte, levaram o nome do Mochico a outros países da África Austral. Uma terra com inúmeros visitantes do mundo inteiro. Afinal, estamos no maior reservatório hídrico e ecológico da África Austral. Destino que tornou a segunda casa destas mulheres. Uma de nacionalidade brasileira e outra angolana. Juntas partilham a riqueza cultural, artes, hábitos e histórias dos povos do Alto Quito no dia a dia. Contamos com alguns projetos, desde a agricultura, artesanato, apicultura, inclusão financeira e mapeamento. O impacto tem sido imenso dentro da comunidade feminina,
para nós é muito gratificante poder chegar num lugar tão pouco conhecido, mas que tem uma história e que tem uma riqueza de fauna, de flora, de conhecimento ancestral, que é muito bonito. Então eu me sinto muito honrada em poder contar um pouquinho, são muitas histórias. Deixamos a comunidade e seguimos para ouvir as histórias do Lago Kunte. Localizado a mais de 14 quilómetros da sede do Alto Quito. Segundo a história dos mais velhos, conta que antigamente entrava aqui pessoas, existia um bairro. Então esse bairro, depois de realizar a circuncisão, quando tentaram para levar candange, no termo que se diz que é Cubalomba, em dialeito. Então aqueles foram mesmo nessa lagoa. Então a partir daqui, dali essa lagoa já é uma lagoa que contém fenômenos. Kut significa mistério ou fenômeno. Aqui, a beleza encanta os visitantes e as histórias despertam curiosidades. Tem 3 maravilhosas. Tem a lagoa Cano Nascente. Ali também tem outro fenômeno que o rio entrou profundamente e deu a continuidade. E lá embaixo também tem uma queda. Então, é que atribuíram esse nome que é o Rio Kunte, significa maravilha. Com águas azuis, que muito se compara ao céu, tem neste espaço a origem do rio e as suas quedas. Deixamos o Kut e seguimos para Urizimariamono, ou seja, a fonte da vida. Estamos a falar da majestosa Lagoa Quanavale, cujo rio tem o mesmo nome. Houve maravilhas dessa lagoa muito importante para nós. A paisagem bem linda, bem bonita. O que me chama mais a atenção é a cor da água. A água muito linda mesmo. Parece um paraíso escondido, mas é aqui no Alto Quito, província do Mochico, que nasce a vida do Okavango Zambeze. Mais de 80% dos rios deste projeto transfronteiriço têm a sua nascente no Mochico. São águas cristalinas que alimentam Angola, Namíbia, Botsuana, Zâmbia e Zimbábue. Um património natural que coloca o Mochico no centro do mapa do ecoturismo na África Austral. Aqui temos a Lagoa do Rio Quanavale e o Lago do Rio Kunte, a Lagoa do Rio Vimpulo, a Lagoa do Nascente do Rio Quito, a Lagoa do Rio Cacwanza, a Lagoa do Cantonga e a Lagoa do Macunjo. As lagoas do Quanavale, Kunte e outras são parte do tesouro do Alto Quito. Para as comunidades locais, são fonte de alimento e cultura, atrai turistas e convida a biodiversidade. Nós sempre recebemos as visitas internacionais do projeto do Okavango Zambeze e sempre nós começamos a fazer esse trabalho desde 2018. Descemos com esse rio Quanavale, rio Kembo, rio Quando. Então eu sempre tenho aquele hábito de andar em cima da água com o canoa. Porque é um ponto turístico, é a lagoa que fornece água bacia do Okavango Zambeze. Então nós estamos aqui com as mãos abertas para poder receber todas as visitas que vêm aqui a nos visitar no nosso município. Dixon Macai, administrador do município, disse que o governo provincial do Mochico já identificou o ecoturismo como eixo estratégico para a atração do turismo internacional do Alto Quito e, por isso, convida investidores. Pela importância que o Alto Quito joga na conservação da biodiversidade e no equilíbrio ecológico regional. O Alto Quito não é só um destino turístico, é um patrimônio natural que, bem conservado, pode colocar o município do Alto Quito como referência do ecoturismo da nossa província e do nosso país. Proteger as nascentes do Mochico é garantir o futuro do Okavango Zambeze, é garantir água, é garantir vida e desenvolvimento. Para mostrar a origem deste património, finalmente chegamos à fonte do rio, ou seja, a Urizima. António Fula, António Dumba e Mônica Namelela, a TPA. Com muito espetáculo e é pelas nossas belezas naturais que vamos continuar. Imagens, atenção, que falam por si. Falam com certeza. O Ministério do Ambiente vai avançar com o repovoamento do Parque Nacional da Mupa,
província do Cunene. Numa primeira fase serão introduzidas 10 girafas. É verdade, os dados foram avançados pelo diretor-geral do Instituto Nacional da Biodiversidade e Áreas de Conservação durante uma visita de trabalho à província do Cunene para avaliar as condições para a reativação do parque. Criado em 1964, o Parque Nacional da Mupa possui uma vasta extensão territorial e representa um importante património ecológico da região sul de Angola. Para a recuperação do parque, as autoridades ambientais afirmam estar a trabalhar diretamente com as comunidades locais através de ações de sensibilização sobre a preservação ambiental, combate à caça furtiva e proteção da biodiversidade. Infelizmente estamos a ter bons êxitos. Bons êxitos porque nós também estamos a trabalhar com as administrações municipais, sobretudo para aquelas que têm um pedaço dentro do Parque Nacional da Mupa, refiro-me à administração municipal do Covilai, à administração municipal do Mupa, à administração municipal do Neone. O parque foi constituído essencialmente para proteger a girafa angolana, uma espécie que há muito foi extinta. Agora, a ideia do Ministério do Ambiente é repovoar o parque com a introdução de novas girafas numa estratégia que visa aumentar o potencial turístico e fortalecer o equilíbrio ecológico da reserva. Numa primeira fase temos a intenção de trazer pelo menos 10, que é para ver a adaptação. Mas nós temos bons registros. Por exemplo, em 2003, quando se trouxe 6 girafas, se a memória não me falha, no Parque Nacional da Quissama, se adaptaram e ao fim de 10 anos tínhamos 70, não é? Então 10 já vai ser um bom dado. Nós trabalhamos com uma organização internacional que é nossa parceira, que chama-se Giraffe Conservation Fund, e que nos dá o suporte. Virou uma equipa do Instituto brevemente para fazer o levantamento do sítio onde nós vamos fazer a reintrodução. Face aos trabalhos que têm sido desenvolvidos, nos últimos tempos assiste-se o regresso de algumas espécies animais, como é o caso de elefantes, búfalos, olongos e pangolins. Neste momento, a Reserva Natural conta com 20 fiscais responsáveis pelo controlo e monitorização da área. No entanto, as autoridades reconhecem a necessidade de reforçar os meios técnicos e humanos para responder à crescente demanda de proteção ambiental. O corredor está a se reativar, os elefantes já voltaram para o parque, temos registro de búfalo, que também estão próximo do parque, mas também temos as aves migratórias que estão dentro do parque. Aqui não vou falar das outras espécies, grandes mamíferos, não é o que, por exemplo, o longo, mas temos registro de leões também, que é um bom dado, porque se temos um carnívoro de topo, porque na verdade tem presas. Mas o parque também alberga uma espécie em via de extinção, que é o pangolim, não é, que nós protegemos, e aqui é o Parque Nacional da Mupa, onde temos o maior registro de ocorrência do pangolim. A reativação do Parque Nacional da Mupa representa um passo importante na preservação da biodiversidade nacional e no desenvolvimento do turismo ecológico na província do Cunene. O Presidente da República, João Lourenço, vai efetuar uma visita de Estado à Argélia. A deslocação do chefe de Estado angolano àquele país do norte da África acontece já amanhã, segunda-feira. O Sr. Presidente da República, João Lourenço, vai cumprir uma missão oficial na República da Argélia. Uma visita de Estado começa segunda-feira e se vai estender por 3 dias, até quarta-feira, portanto. A partida para Argel acontece amanhã, no período da manhã. É uma visita que resulta de um convite feito pelo seu homólogo argelino, o presidente Abdelmajid Tebboune. A agenda vai ser abrangente, estendida pelas 72 horas de duração da missão, e tem como destaques as conversações de alto nível entre os dois países, a começar por um tete-a-tete dos dois presidentes em Argel, logo no dia da chegada, portanto, amanhã, segunda-feira. Desta diligência vai resultar a assinatura de acordos concretos de cooperação entre os dois Estados. Faz parte do programa desta visita de Estado uma ida do Presidente João Lourenço ao Parlamento argelino
para ali discursar perante os membros das duas câmaras que compõem o órgão legislativo daquele país do norte da África. Do vasto programa que compreende esta missão, vale também destacar a visita que o presidente João Lourenço vai fazer a uma estação de dessalinização da água do mar, uma experiência com certeza de grande relevo para o caso de um país como o nosso, que possui uma vasta costa marítima. São estes os dados essenciais que havia a referir sobre esta visita de Estado que o Presidente da República inicia esta segunda-feira a República Argelina Democrática e Popular. A visita de Estado que o Presidente da República, João Lourenço, efetua à Argélia é vista como uma oportunidade para o reforço das relações entre os dois Estados. Angola e Argélia estão ligados por laços históricos e relações político-diplomáticas consideradas excelentes. Os dois países trabalham para o reforço da cooperação bilateral. A visita de Estado que o Presidente da República, João Lourenço, é vista pelo embaixador Toco Serão como um momento histórico. Porque vamos confirmar uma vez mais as relações que datam desde longos tempos da nossa luta, para dizer de facto que o nível das nossas relações é excelente. Excelente porque partilhamos ou temos uma convergência de posições em questões tanto a nível do nosso continente como no plano internacional. Evidentemente que esta convergência é o resultado de uma longa história que partilhamos desde as lutas pelas nossas independências e também, depois das nossas independências, a solidariedade que cada um dos nossos países tem prestado aos outros povos em luta pela sua independência. Segundo o chefe da missão diplomática de Angola na Argélia, o embaixador Toco Serão, a visita de Estado do Presidente da República, João Lourenço, vai permitir, sobretudo, o reforço da cooperação económica que até agora não tem acompanhado a dimensão das relações político-diplomáticas. O nível das relações políticas não é o mesmo que nas relações econômicas. Mas desde um tempo a esta parte estamos a procurar recuperar esta, digamos, falta de dinamismo nas nossas relações econômicas. Porque partilhamos muitas áreas de interesse, mas infelizmente a história de um país como do outro não permitiu ao longo dos anos ter esta dinâmica nas nossas relações econômicas. As relações entre Angola e a Argélia são históricas, remetem ao tempo da luta pela independência, altura em que a Argélia, país que alcançou a independência em 1962, deu apoio político, militar e logístico à luta dos angolanos contra o regime colonial português. Quando, a 11 de novembro de 1975, Angola proclamou a independência, a Argélia foi um dos primeiros países a reconhecer o novo Estado e a estabelecer relações diplomáticas no mesmo dia. Sebastião Solar, Manuel Silva, Osvaldo Policarpo e Isidro Sanhanga, TPA, Argel. E é precisamente para a capital da Argélia que seguimos agora para saber da expectativa, um dia antes da chegada de João Lourenço a este país, Argélia, bem no norte da África. Exatamente, vamos ao encontro do Isidro Sanhanga, que está em Argel. Isidro, boa noite. O que é que prevê a agenda do Presidente da República?
Vai ser uma agenda muito cheia. Boa noite, Chiesa Silvestre, extensivo ao Mário Vaz e aos telespectadores que nos acompanham nessa altura via Mães Domingo. De facto, aquilo que está previsto é que o Presidente da República chega aqui à capital argelina, à cidade de Argela, e por volta das 14 horas, horas locais. Estamos a trabalhar no mesmo fuso horário de Angola e assim que chega, nem sequer se recolhe para os seus aposentos, vai imediatamente começar a trabalhar, cumprindo todo um protocolo cerimonial próprio de uma visita de Estado. Uma visita que, de resto, encerra muita expectativa e também por isso está a ser considerada histórica, é que as relações entre Angola e Argélia resultam de laços históricos estabelecidos ainda na década de 60, portanto, a Argélia, país que conquistou a sua independência em 1962, apoiou a luta dos angolanos contra o regime colonial português, portanto, foi um apoio político, militar e também logístico, e quando o país proclamou a independência no dia 11 de novembro de 1975, a Argélia foi dos primeiros países a reconhecer o Estado angolano. No entanto, é preciso ver que também por esta razão a ser considerada histórica, essa é a primeira visita de um presidente angolano à Argélia, sobretudo nesta dimensão. Estamos a referir-nos nesta dimensão de visita de Estado, portanto, João Lourenço é o primeiro presidente angolano que visita a Argélia no protocolo de visita de Estado, e por esta razão mesmo a presença do chefe de Estado angolano vai estar a ser qualificada por analistas aqui em Argel como uma visita histórica e vai, sobretudo, reforçar aquilo que devem ser, segundo fontes diplomáticas, deve ser a robustez das relações económicas. E espera-se mesmo, não estamos ainda em condições de concretizar, mas espera-se mesmo que ainda amanhã sejam assinados pelo menos 10 acordos, portanto, instrumentos jurídicos de cooperação, na presença dos dois chefes de Estado, João Lourenço de Angola e Abdelmajid Tebane, aqui da Argélia, num pacote que poderá evoluir em cerca de 20 acordos, portanto 20 instrumentos jurídicos de cooperação, tudo isto, portanto, entendido no âmbito desta visita de Estado. São acordos que vão ser assinados nos mais variados domínios, que entende-se que aqui, tanto Angola como Argélia, Angola conhecida pelo seu potencial e a Argélia também pelo potencial que já tem e já desenvolve, é preciso entender que a Argélia é simplesmente a terceira economia africana, o terceiro PIB, Produto Interno Nominal de África, e o quinto PIB per capita em termos de ranking africano, portanto, no ranking dos países africanos. Portanto, há aqui um potencial muito grande que pode ser desenvolvido e potenciar uma cooperação mais robusta nas relações entre esses dois países que têm laços históricos estabelecidos já desde os anos 60, entretanto concretizados do ponto de vista político-diplomático já a partir de 1975, foi o ano da proclamação da independência de Angola. Portanto, vamos entender aqui duas dimensões importantes dessa visita de Estado, uma dimensão político-diplomática e que vai se concretizar com a presença do chefe de Estado, portanto, nas instituições do poder. Estamos a referir-nos à Presidência da República e estamos também a referir-nos à presença no Parlamento Bicamaral, onde o chefe de Estado angolano vai discursar, e há aqui também uma dimensão económica e comercial que vai ser concretizada por via dos acordos que serão assinados. Portanto, é isto que se antevê neste programa de 3 dias de visita do Presidente da República, João Lourenço, aqui à Argélia. Obrigado, Isidro, por esta pontualização. Continuação de bom trabalho por aí também. Boa noite.
A secretária de Estado para as Relações Exteriores, a embaixadora Esmeralda Bravo Conde da Silva Mendonça, representou o presidente da República de Angola, João Manuel Gonçalves Lourenço, na cerimónia de investidura de Ismael Omar Guelleh, presidente reeleito da República do Djibouti para o seu 6º mandato. O evento decorreu ontem no Palácio do Povo, na capital djiboutiana. À margem da cerimónia oficial, a governante angolana procedeu à entrega de uma mensagem selada do chefe de Estado João Manuel Gonçalves Lourenço ao seu homólogo do Djibouti, gesto que assinala a intenção de Luanda em reforçar os laços de amizade e as relações de cooperação entre os dois países. No seu discurso de posse, o presidente Ismael Omar Guelleh estabeleceu como prioridades do novo mandato o desenvolvimento de políticas sociais, a inclusão social e a unidade nacional. O estadista sublinhou ainda o compromisso com a estabilidade regional, o reforço das infraestruturas e a expansão da cooperação diplomática. A cerimónia contou com a presença de diversos chefes de Estado e de governos, incluindo os presidentes da Somália, Sudão do Sul e Gabão, os primeiros ministros da Etiópia e do Egito, além do presidente da Comissão da União Africana, Ali Youssouf, e do secretário executivo da IGAD. O que há 5 anos começou como uma aposta pessoal de um jovem empreendedor no Soio, província do Zaire, tornou-se hoje um exemplo de sucesso que chama a atenção. É verdade. Nós estamos a falar de um projeto que começou com apenas 4 porcos e que hoje conta com centenas de animais. Cuidado técnico, genética de ponta e controlo rigoroso das fases de produção, o projeto liderado pelo jovem Casimiro Comba mostra que é possível produzir carne suína de qualidade e em escala na região. A produção, que partiu de 4 porcos, 5 anos depois, conta agora com 100 matrizes e 6 reprodutores. Animais de genética melhorada, adquiridos na província de Kwanza Sul. Fiz o primeiro cruzamento das 3 e desde ali começamos a ter as nossas crias e fomos selecionando as nossas matrizes. É um período muito longo, que carece de muita paciência, dedicação e educação. O resultado médio é de 50 leitões desmamados por semana, um número que posiciona a iniciativa como uma das mais relevantes no setor privado da província. Devíamos ter muito mais do que isso que nós temos aqui, mas infelizmente o espaço também, o nosso espaço não acomoda tantas matrizes assim, então, mas o número que nós temos, por enquanto, é um número suficiente, apesar de que queremos atingir um número maior do que esse, mas temos um número suficiente para o nosso programa atual. A genética escolhida adaptou-se perfeitamente às condições locais. Os leitões nascem fortes e as fêmeas são prolíficas, o que garante produtividade. Nesta pocilga, localizada no bairro Quitona, arredores do Soio, a produção é dividida entre engorda e seleção de matrizes. 5 dias após o nascimento, os leitões são separados das mães, uma prática que minimiza o stress nos animais e evita doenças de transmissão latogénica. Tem um bom número de criadores aqui no Soio, na província, tanto fazem em Luanda, e em outras províncias também que nós já fornecemos leitões de criação e também mesmo a carne também abatida. Jorge Augusto e José Caetano ajudam a cuidar os novos frutos, um trabalho árduo e que exige atenção redobrada face às limitações em termos de equipamentos sofisticados. Como já está malhado, já o porco está no cio, já sabemos, esse aqui já está no cio para alimentar no macho, sempre para produzir. Sim, então essa produção das crias pequenas
Então, tem que cortar a carne, tem que cortar os dentes, não para se morder. Nós controlamos porque o que a mãe pode dormir na cria, para você encontrar, às vezes, para ter um bom cuidado, tem que começar a correr, a ter atenção, para o porquinho não morrer. A questão de sanidade aqui, acredito que eu sempre tenho dito ao pessoal que as pocilgas não são lugar de exposições, né? Os animais, os suínos não são lugar de exposições porque podem contrair a peste suína muito rápida. É bem sabido que a peste suína classificada africana não tem cura. Mas nem tudo é um mar de rosas. Os preços altos da ração e a escassez de matéria-prima na região elevam os custos da produção. 2 milhões de kwanzas é o gasto mensal em logística. Apesar do bom momento, especialistas apontam 2 ângulos críticos que ainda limitam a suinicultura na província: sanidade e biossegurança, acesso à ração balanceada a preço equilibrado. É bem sabido que a região norte não é muito forte em produção de grãos e cereais, não está a falar de soja, trigo, milho, entre outros. Então, esta é a maior dificuldade. Apesar de alguma limitação, o produtor já pensa em expandir para uma unidade de abate próprio e produzir embutidos para agregar valor. Para isso, busca parcerias com serviços de inspeção sanitária e bancos de fomento agrícola. A suinicultura no Zaire ainda engatinha. Mas casos como este mostram que com genética, supervisão e planeamento, o setor pode deixar de ser uma atividade marginal para consolidar-se como um pilar de segurança alimentar e da economia rural. Manuel Soma, Lumfuta Bando, Capitão Mateus e Vitória de Fátima, província do Zaire. E é pela produção nacional que vamos continuar. Há muita laranja, tangerina e limão nos mercados da Chawande e da Catepa, na província de Nalas. É que a produção de citrinos aumentou nos últimos tempos na região. Entretanto, os comerciantes manifestam preocupação com o que consideram custos elevados em relação ao transporte dos produtos. Irina Barbosa é vendedeira há 12 anos. Para manter ativa a atividade, procura produtos concorridos. Nesta época, apostou em frutas, com os citrinos a dominarem as bancadas. A época chuvosa sai muito produto no campo. Tenho aqui a melancia, conforme vê. Tenho aqui a laranja, tenho o mamão, tenho o limão mais grosso, grumado. Tenho o limão mais verde que os clientes procuram, especialmente os pasteleiros. E também o ananás. Fizemos variedades de frutas. A par da dona Irina, encontramos no mercado da Chawande a dona Joana Kissonde, que está nesta atividade há mais de 20 anos. Alega dificuldades por conta dos custos dos transportes do Ige para Malange, a fonte de citrinos para o mercado local. Tem frete que nos cobram 500 mil e 400 mil. A 350 encontra um bom rapaz. Se não mesmo, mano, para tirar mesmo esse dinheiro é difícil. Vamos tirar o dinheiro do frete, dinheiro da compra. Então, um bocadinho só que nós restamos com ele, já dá para viver. As vendedeiras afirmam que muitas vezes são obrigadas a ajustar os preços para compensar os custos logísticos, o que pode dificultar o acesso dos produtos a alguns consumidores. Tiro da Chawande e vão vender aqui no mercado municipal. A laranja ia atingir um monte de 500, a banana tem de 200, tem de 500. Maracujá um monte tem de 500, tem de 1000. Ainda assim, os mercados continuam movimentados, com compradores à procura de citrinos frescos, reconhecidos pelo seu valor nutricional. Os clientes procuram bastante os nossos produtos, porque temos clientes dos hotéis, das pastelarias. E também as nossas colegas vêm aqui, nós damos passo à mão, que é para elas também revenderem, para ver se tem um rendimento. São zungueiras que vêm comprar aqui para revender no outro sítio. Elas vão zungar na cidade, outras mamães devem ir na Catepa, outras senhoras mercam nas bancadas. A laranja entra. No caso de banana, não para. Ananás sai.
E quando a laranja termina, nós vendemos assim tambarino, loengo. As comerciantes a grosso apelam às autoridades para a criação de melhores condições de transporte com vista à redução dos custos, promovendo assim a comercialização dos produtos agrícolas nacionais. E o município de Nsosso, na província do Uíge, aguarda pela eletrificação da região para avançar com a produção de leite, queijo e iogurte. Os dados foram avançados durante a visita de trabalho do Ministro da Agricultura e Florestas ao Instituto de Investigação Animal, naquele município da província do Uíge. Enquanto se aguarda pela rede elétrica em construção, o Instituto de Investigação Animal de Nsosso, na província do Uíge, avança com testes de experimentação animal para o aumento da produção de carne e de ovos na região. É o caso da raça bovina Ndama, da República Democrática do Congo, que está aprovada a adaptação dela ao clima do Uíge. Que é uma raça triponetorlante, porque ele resiste. Não estamos a gastar muito remédio para lhe tratar, nem no pasto. E neste momento também estamos a produzir o ovo, temos a galinha ovicuca, que estamos a fazer a produção do ovo, e também temos o pinto para a produção de carne. Com a chegada da energia da rede em 2027, o município de Nsosso vai iniciar a produção de leite, iogurte e queijo. Tem previsto para também fazer a produção de leite, e também vamos chegar até o queijo. Por outro lado, a estação de experimentação do Instituto de Investigação Agronômica de Nsosso produz e distribui sementes melhoradas de mandioca, batata doce e de outros tubérculos. Nós produzimos também hortícolas, fazemos também hortícolas, por exemplo, a leguminosa, os cereais, que é o milho, é que nós trabalhamos dentro da nossa estação. O ministro Isaac dos Anjos, ladeado do governador provincial do Uíge, José Carvalho da Rocha, visitaram também no município do Negás a fazenda de produção de frutas e peixes em cativeiro e a fazenda de criação de bovinos, suínos, caprinos e de produção de cereais. Nós temos cerca de 16 mil plantas de fruta. Nós produzimos abacateiros, safueiros, limoeiros, fruta-pão, e goiabeiras e pitaia. Da pitaia, ano passado nós colhemos cerca de 3 toneladas. A goiaba, cerca de 4 toneladas. A previsão deste ano é dobrar a produção para 6 toneladas de goiaba e por aí 7 toneladas de pitaia. As escolas de campo do município do Bungo, que apoiam os agricultores familiares, também constaram do roteiro de Isaac dos Anjos. É hora da Crónica do Net. Vivemos num tempo em que a mentira circula mais depressa do que os factos. Basta um clique, uma partilha ou um comentário para transformar informação não verificada em verdade aparente. Nas redes sociais, a velocidade passou a valer mais do que o rigor e muitas vezes partilhamos antes mesmo de pensar. Na Crónica do Net de hoje, uma reflexão sobre o crescimento da desinformação, o poder da mentira digital e a responsabilidade individual no mundo dominado pelo impulso. Vamos acompanhar. A verdade da mentira. Há um tempo, não muito distante, em que mentir dava trabalho, exigia memória, coerência, cuidado. Hoje basta um impulso, um dedo, um ecrã e uma vontade qualquer. A mentira deixou de ser desvio, passou a ser método. Organiza-se, afina-se, replica-se e, sobretudo, antecipa-se. Tornou-se até criativa, reinventa-se na linguagem. Entre nós chama-se fake, bunglebang. É mais leve, não carrega prova, é mais rápida, não espera verificação, é mais apelativa, não respeita nuance. A verdade não. A verdade pesa, exige contexto, pede tempo, reclama rigor. A verdade constrói, a mentira ocupa. E
É neste contraste que o jogo se decide. De um lado, o que seduz, do outro, o que sustenta. De um lado, o impacto imediato, do outro, a consistência. Mas confundimos impacto com valor, velocidade com razão, repetição com prova. E, nesse erro, a mentira cresce. Há causas. Primeira, a pressa. Vivemos para um instante, reagimos antes de pensar. E a mentira alimenta-se disso. Segunda, a atenção fragmentada. Saltamos, deslizamos, consumimos sem fixar. E o que não fixa, não se verifica. Terceira, a ilusão de participação. Partilhar parece saber, comentar parece compreender. E, nesse gesto rápido, legitimamos o que não conhecemos. E assim, sem intenção declarada, damos corpo à mentira. Mas há um ponto essencial que precisa de ser dito com clareza, sem hesitação. A verdade não precisa de defesa retórica, não precisa de ornamento, não precisa de gritar. A verdade impõe-se pelo que é. O que precisa de confronto é a mentira. O que exige escrutínio é o falso. O que deve ser travado à entrada é o erro amplificado. Colocar tudo no mesmo plano é o maior equívoco do nosso tempo. Não é equilíbrio, é confusão. Não é abertura, é rendição. Quando tudo vale o mesmo, nada vale verdadeiramente. E, depois, já sabemos, a mentira irrompe, espalha-se, fixa-se. E a verdade chega depois, com provas na mão. A explicar o óbvio, tarde, sempre tarde. Chamamos-lhe reação, gestão, controlo, comunicação de crise. Mas a crise já aconteceu, porque a mentira já entrou. É aqui que o combate muda. Não é só desmentir, é impedir, criar atrito, onde hoje há fluidez, introduzir pausa onde reina o impulso, valorizar o rigor, num espaço viciado em velocidade. E isso não começa nas plataformas, começa em nós. No segundo antes do clique, no instante antes da partilha, na decisão invisível, silenciosa de não amplificar. Porque há uma verdade desconfortável. A mentira só se torna forte quando encontra quem a transporte. Reduzimos esse transporte e reduzimos o seu poder. No fim, a mentira pode ser mais rápida, pode ser mais ruidosa, pode até parecer maior, mas nunca será mais sólida. E a pergunta, seca, direta, inevitável: se a mentira vive da nossa pressa, temos nós coragem de a deixar morrer na nossa pausa? A verdade da mentira. É. Lembra-me aquela canção dos mais pequenos? Qual? Mentir é feio. É muito feio. Mentir, meu amigo, só dobra o castigo. Mas a mentira, ela demora, mas a verdade demora, mas chega. E vence sempre. Sim. Vamos vencer também se estivermos atentos a como tempo. vai estar o tempo nas regiões em que nos encontramos. Vamos ver? Agora que já sabemos do tempo, nas Estamos nossas... em condições de poder ir ao intervalo. Não saia daí? Único, né? Único intervalo. É único. Até já. Não saia daí, voltamos já. Já voltamos.
Chuvas intensas que se abateram sobre a província de Benguela no passado mês de abril deixaram um rasto de destruição ao longo da linha do caminho de ferro de Benguela. 2 pontes ferroviárias foram destruídas, condicionando assim a mobilidade entre o litoral e o Planalto Central de Angola. Houve também um aumento da pressão sobre os serviços do CFB. As fortes chuvas que caíram na província de Benguela durante o mês de abril provocaram danos significativos nas infraestruturas ferroviárias do caminho de ferro de Benguela, comprometendo a circulação entre importantes regiões do país. O rastro de destruição atingiu sobretudo as pontes sobre os rios Cavaco, entre Benguela e Lobito, e o Alo, no município do Quembambo, criando constrangimentos na ligação ferroviária entre o litoral e o Planalto Central de Angola. Com este cenário, aumentou consideravelmente a pressão sobre os serviços do caminho de ferro de Benguela, numa altura em que o transporte ferroviário passou a ser uma das principais alternativas para a circulação de pessoas e mercadorias entre Benguela, Huambo, Bié e Luau. Apesar das limitações existentes ao nível do material circulante, o Conselho da Administração do CFB garante que as oficinas de reparação do material circulante estão no Lobito, tanto é o Lobito que abastece com carruagens o Huambo, o Pito e o Luena. Portanto, nesse momento estamos com circulações cortadas. Portanto, isso está a criar uma certa pressão sobre os comboios existentes na parte do Planalto Central. Portanto, e então temos essa crise, né? E também pensamos que ao ultrapassarmos alguns aspectos técnicos aí no Huambo, onde temos algumas carruagens em recuperação, e dentro de pouco tempo iremos aumentar a oferta e então as crises e a pressão que se coloca hoje irá reduzir. Entretanto, decorrem trabalhos técnicos de recuperação de algum material circulante, numa tentativa de reforçar a capacidade operacional da empresa e reduzir a elevada procura que se registra nas últimas semanas. A direção do CFB reconhece, no entanto, que existem troços críticos da linha férrea que exigem intervenções profundas e investimentos de grande dimensão. O CFB é uma empresa que tem uma responsabilidade só no domínio do transporte de passageiros e dos pequenos volumes, fruto do contrato de concessão. E o ALAR, Lobito Atlantic Railway, ficou com a responsabilidade do transporte de grandes mercadorias e também da manutenção e reparação das infraestruturas ferroviárias. Este lado sobre as pontes, a reposição das pontes e da circulação, da ligação ferroviária nos troços interrompidos, portanto está no lado da LAR. Portanto, a LAR depois penso eu que poderá se pronunciar e vai traçar aí os programas e o calendário de reparação e para, portanto, a ligação da ferroviária nos próximos meses. Na ligação entre Benguela e Lobito, a situação agravou-se após o transbordo do rio Cavaco, que interrompeu completamente a circulação ferroviária entre as duas cidades. A força das águas destruiu parte da ponte ferroviária, considerada uma das mais importantes infraestruturas de ligação da região. Ainda assim, algumas soluções provisórias estão em curso para minimizar os impactos da interrupção. Ficamos sem o comboio de passageiros expresso Lobito-Luena e sem o comboio Recoveiro Kamakove Lobito-Huambo e sem o comboio que fazia a ligação Lobito-Benguela, tendo esse troço tanto reduzido para Lobito Nossa Senhora da Graça neste momento, mas
Com os trabalhos de limpeza que estão sendo feitos já na estação do Cavaco, vamos aproximar até a estação do Cavaco, que fica antes da ponte. O CFB continua igualmente a trabalhar em mecanismos alternativos de transporte e logística para garantir o fluxo de mercadorias ligadas ao corredor do Lobito, projeto estratégico que liga Angola aos mercados regionais e internacionais através da província de Benguela. A contar que parte da economia do caminho de ferro vem da LAR, do Atlantic Railway, também ficou com as circulações suspensas no troço do Bituambo, mas que não inviabilizou. Não? Hoje faz-se transbordo de mercadorias a partir do Ambo por caminhões, mas vamos ter as nossas receitas reduzidas, porque, conforme sabem, no contrato de concessão, o CFB recebe rendas a partir do concessionário. Então, certamente que vamos ter impactos negativos nas rendas que iremos receber futuramente. O caminho de ferro de Benguela continua a ser uma das mais importantes infraestruturas ferroviárias de Angola e peça fundamental na integração económica entre o litoral e o Planalto Central e os países vizinhos da região austral de África. Até ao fim de 2027, o nosso país vai contar com 5.000 quilómetros de estradas de terra. O desafio lançado visa facilitar a mobilidade e garantir o ritmo de progresso nas zonas rurais. Os dados foram avançados no Zaire pelo Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação durante a cerimónia de consignação das obras de terraplanagem do troço Nzeto-Kindegi até Quimaria, no Ije. Contrato rubricado entre as partes, obra consignada. É o início de uma nova dinâmica no projeto que visa construir uma estrada com solos estabilizados para a melhoria da mobilidade de pessoas e bens no troço Nzeto-Kindegi, província do Zaire, até Quimaria, no Ije. O perfil transversal do tipo de estrada estima 2 faixas de rodagem que comporta cada faixa de rodagem 4,50 metros, incluindo a valeta estabilizada. Até novembro de 2027, os 122 quilómetros ficarão concluídos. O desafio também abrange a substituição de algumas pontes que, nesta altura, constituem maior constrangimento para a mobilidade. Os termos contratuais dão garantia de 3 anos, mas essa solução tem um prazo de vida útil de 15 a 20 anos. É uma via que poderá, de facto, alavancar aquilo que é o desenvolvimento do Kindegi que nós esperamos. Ligar as zonas produtivas é o que se pretende com o conceito de estradas em terra. Pelo país, mais de 5.000 quilómetros serão intervencionados até finais de 2027, afirmou o Ministro das Obras Públicas, Urbanismo e Habitação. Estamos a fazer uma estrada como se fosse uma estrada em asfalto. A única coisa que muda é que o revestimento da estrada não vai ser por uma camada de asfalto, mas ela obedece às regras todas. Tem o subleito, tem a subbase, tem a base, tem as funções de drenagem, por causa do tempo de chuva, o que disse, e muito bem. Como vimos, temos a ponte, temos algumas passagens hidráulicas também. É uma solução, como sabe, o nosso país tem, em termos a rede viária tem cerca de 80.000 quilómetros de estrada. Mas as estradas nacionais são apenas 27.000. Cerca de 53.000 são estradas secundárias, terciárias, que não precisa, obviamente, e assim os outros países também. Se formos para a Namíbia, para a África do Sul, as estradas de terra, eles vão ter solos estabilizados, o que permite dizer que não teremos qualquer ação, desde que façamos sempre a sua manutenção, vamos ter estradas funcionáveis. A recuperação da malha viária é considerada como um dos fatores que vai impulsionar as trocas comerciais entre a população do Zaire e o Ije e gerar desenvolvimento.
A primeira-dama da República e a vice-presidente do MPLA estão entre as 100 mulheres mais influentes de Angola. A gala de homenagem decorreu este fim de semana numa das unidades hoteleiras de Luanda. Promovida pela revista O Telegrama, a Gala 100 Mulheres Mais Influentes de Angola homenageia todos os anos líderes na política, economia, cultura e empreendedorismo que impulsionam a transformação do país. Este ano, o trabalho de avaliação foi exigente, sublinhou o corpo de jurados. Foi avaliado o percurso, resultados, consistência, capacidade de influência e, sobretudo, impacto real na sociedade, sendo certo que o legado deixado pelas homenageadas sublinha que Angola tem mulheres extraordinárias, competentes, resilientes e visionárias. Entre os nomes celebrados da noite, destaca-se a primeira-dama da República e patrona da Fundação Gana Senza, a vice-presidente do MPLA, Mara Quiosa, deputadas da Assembleia Nacional, advogadas, a fundadora do Grupo Carrinho, diplomatas, empreendedoras, artistas e gestoras de empresa. Ao recebermos esse prémio, nós estamos a mostrar ao país que existem mulheres que têm competências técnicas, competências pessoais, competências profissionais e que podem verdadeiramente fazer melhor acontecer para ajudar o crescimento, o desenvolvimento do país. Quero cifrar que, afinal de contas, não se esquecem do artista. Não se esqueceram. E também quero dar um abraço grande a Patrícia Faria, que teve esta lembrança, teve essa lembrança, teve paciência. Quero agradecê-la e muito obrigada, e quero que continuem a fazer muito mais ainda, porque nós estamos sempre preparados para isso. Este prémio também é da TPA, porque foram vocês, eu me lembro que quando eu comecei com o projeto No Órfãos em Deus, o primeiro a apresentar, aliás, a pessoa que me entrevistou primeiro para esse projeto é o mesmo que hoje está ali, que me chamou para receber este prémio, que é o Sérgio Rodrigues. A organização do evento vai continuar a premiar o mérito e dedicação destas mulheres capazes de transformar e inspirar, sendo certo que os 100 nomes são apenas uma representação de um universo muito mais vasto de talento, contribuição e compromisso com o país. Enquanto isso, organizações femininas de antigos movimentos de libertação de África juntaram-se hoje em Luanda. O objetivo foi a troca de experiências. A abertura oficial do evento coube à vice-presidente do MPLA, que destacou o papel das mulheres na luta pela liberdade do continente e para o desenvolvimento sustentável de África. Secretárias-gerais das organizações femininas dos antigos movimentos de libertação da África reuniram-se em Luanda numa troca de experiências que visou transformar desafios em conquistas. Na sua intervenção de boas-vindas, Emília Carlota Dias, secretária-geral da OMA, saudou os laços de amizade e solidariedade entre as organizações e, na sequência, exortou as mulheres afetas aos antigos movimentos a honrarem o legado das heroínas do MPLA, da SWAPO, do ANC, da ZANU-PF, da APINDUSA, da UNPD e da OMM. Este encontro reveste-se, por isso, de um profundo significado político e histórico. Ele não junta apenas dirigentes, junta herdeiras de um legado, junta mulheres que representam organizações que não são apenas depositárias de uma memória gloriosa, mas plataformas vivas de mobilização, educação cívica, formação política e promoção da participação da mulher na vida das nossas nações. Precedeu a abertura do evento a vice-presidente do MPLA, que também tocou nos laços de irmandade entre as organizações, forjados em tempos difíceis, mas destacou o papel determinante das mulheres no processo de libertação dos países africanos, sem perder de vista o compromisso que a mulher tem com o presente e futuro do continente. E não podia ser diferente.
pois os laços que unem os nossos povos e movimentos são profundos e foram construídos na luta pela libertação dos nossos países, pela dignidade dos povos africanos e pela afirmação de África como continente livre e soberano. Vivemos em um contexto internacional marcado por profundas transformações económicas, sociais e tecnológicas, que exigem das mulheres africanas uma participação cada vez mais ativa nas suas respectivas circunscrições. A África é um continente rico em recursos minerais. No entanto, a sua maior riqueza estará sempre no seu capital humano. E os jovens e as mulheres são efetivamente os nossos principais ativos estratégicos. Por isso, o futuro do continente dependerá sempre da nossa capacidade de investir na inovação e capacitação das mulheres e da juventude. Mara Chiosa sublinhou, por outro lado, que não se pode ter um desenvolvimento sustentável da África sem a participação das mulheres, mas que, entretanto, ainda existem muitos obstáculos no processo de emancipação do género, daí solicitar a expansão da rede de apoio à mulher, sendo certo que este encontro surge justamente neste âmbito. Precisamos de apoiar-nos umas às outras, debater os nossos problemas, criar plataformas e redes de apoio, promover justiça social, inclusão e igualdade de oportunidades para homens e mulheres. Persistem desafios importantes. Precisamos de continuar a combater o desemprego juvenil feminino, a violência baseada no género e as desigualdades sociais, promovendo cada vez mais o acesso à educação e à saúde, ao crédito bancário, à literacia financeira e à formação técnico-profissional, para que a partir destas ferramentas a mulher possa ter a oportunidade de gerar renda para as suas famílias e ajudar as suas comunidades. Mas conhecemos bem a força e a resiliência das mulheres africanas. E sabemos também que a única coisa que as difere de um homem passa pura e simplesmente por uma oportunidade. E é exatamente com este propósito que o nosso partido, sob a liderança do camarada presidente João Lourenço, tem vindo a reforçar progressivamente a presença da mulher nas estruturas do partido e nas instituições do Estado, reconhecendo que não pode haver desenvolvimento sustentável sem a participação efetiva das mulheres nos centros de decisão. Neste encontro das mulheres afetas aos antigos movimentos de libertação da África, usaram igualmente da palavra as secretárias-gerais da Liga das Mulheres do ANC da África do Sul, do Conselho das Mulheres da SWAPO da Namíbia, da Organização das Mulheres de Moçambique, da APINDUSA da Tanzânia, da UNPD da Zâmbia e da ZANU-PF do Zimbábue. Tala ou mina tradicional, um nome bem conhecido entre nós. Esse foi o ponto de reflexão no encontro sobre gestão estratégica na prevenção e controle de lesões. Muitos dos pacientes recorrem em primeira instância à medicina tradicional, mas os especialistas dizem mesmo que o tratamento deve ser feito nas unidades de saúde. Em Angola e um pouco por todo o mundo, a prevenção e controlo das lesões continua a colocar desafios ao setor da saúde. Por cá, a situação é considerada grave, sobretudo devido ao aumento do número de casos. Em muitos contextos, a informação ainda é insuficiente. Isso atrasa o diagnóstico e o tratamento. Em situações mais graves, pode mesmo a conduzir à morte. Entre os fatores associados, destaca-se a procura de tratamentos não especializados, entre eles a chamada tala ou mina tradicional. A famosa tala é só para dizer que esta tem tratamento. Seja qual for a causa, pode ser diabetes, pode ser causa vascular, pode ser
de natureza traumática. A nível dos hospitais, vamos criar esses centros de tratamento. Teremos futuramente o Hospital dos Queimados, que também já está prevista uma área para este efeito, e vamos fazer aquisição de produtos para que os nossos cidadãos recuperem o mais rápido possível, com a introdução de novas terapêuticas, como é o caso da câmara hiperbárica, que também teremos câmara hiperbárica pela primeira vez no nosso país, e temos aqui neste momento o tratamento com laser. Para os especialistas, as feridas falam, mas é preciso saber ouvi-las. As lesões por pressão são um exemplo claro. São feridas que surgem quando uma pessoa permanece muito tempo na mesma posição, sobretudo em situação de doença ou imobilização. A pressão contínua reduz a circulação do sangue naquela zona e, com o tempo, os tecidos podem ser afetados. O tratamento exige avaliação rigorosa e procedimentos dentro dos padrões clínicos estabelecidos. Isto tem sido uma preocupação, por isso, enquanto mais precocemente procurar os nossos serviços, mais rápido também teremos solução. Falamos aqui de alguém que tem uma ferida no pé e tem uma inflamação importante. Às vezes o problema não é só do pé, às vezes o problema é do corpo inteiro. É o famoso paciente com lesões associadas a diabetes, por exemplo. Então temos que equilibrar o organismo, tem que desidratar o paciente, tem que controlar a glicemia, que neste caso é o açúcar no sangue, usar antibióticos e posteriormente também tratar ao mesmo tempo esta lesão que tem no pé. O Hospital do Brenda, em Luanda, é uma das unidades de referência nesta matéria. Todos os dias recebe entre 20 a 30 pacientes com este tipo de lesões. Muitos chegam depois de não verem resultados na medicina tradicional. Procuram então ajuda na medicina convencional. Se for um politraumatizado grave, imediatamente vai o bloco operatório, depois da cirurgia, vai nos cuidados intensivos, independentemente da gravidade, ou interna no serviço de ortopedia, serviço de cirurgia, serviço de neurocirurgia, maxilofacial, e fica lá o tempo que for necessário. Com esse refrescamento, claro que vamos diminuir significativamente o tempo de internamento no hospital. No terreno, os enfermeiros estão na linha da frente. O atendimento exige rigor técnico, atenção permanente ao estado do paciente, sobretudo em casos de politraumatizados ou acamados. A correta administração dos cuidados é determinante para a recuperação. Naquele caso que o doente entra com um diagnóstico, mas depois também acaba saindo como consequência com esta patologia, e isso tem reflexos sociais, reflexos familiares, reflexos econômicos, etc. Então, é esta reflexão que estamos a fazer. O workshop nacional decorreu em Luanda ao longo de 2 dias. Reuniu especialistas de várias unidades de referência e profissionais de diferentes áreas da saúde. O objetivo é claro: reforçar a prevenção, melhorar o tratamento, reduzir complicações associadas às lesões por pressão nos hospitais. Uma aposta na formação e na organização dos serviços com impacto direto na segurança dos pacientes. O diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou hoje que o risco de contágio do antavírus relatado no cruzeiro Ondius é baixo, mas também sublinhou que todos os países de origem dos passageiros estão a tomar precauções. O diretor-geral da OMS explicou que o risco de contágio é baixo, pois se baseia nas verificações e investigações científicas que foram realizadas sobre o vírus, sublinhando que os países de origem dos passageiros estão a tomar precauções e que os Estados Unidos da América também já se prepararam. O responsável da OMS destacou a liderança de Espanha e das autoridades de saúde de Tenerife nesta crise, que acredita estar a ser administrada muito bem. Tedros Adhanom
Ghebreyesus observou que a terceira e última morte decorrente deste surto ocorreu a 2 de maio e que acredita que foram tomadas as medidas apropriadas para controlar o surto do navio de cruzeiros. Já o governo espanhol disse que o primeiro avião com passageiros do navio do surto de Antavírus saiu hoje das Canárias para Madrid e ao longo da tarde sairão vários voos de repatriamento. As primeiras pessoas a serem retiradas do cruzeiro MV Handius, hoje no porto de Granadilha, em Tenerife, foram as que têm nacionalidade espanhola, 13 passageiros e um membro da tripulação. O navio, que esteve de quarentena em Cabo Verde, chegou hoje de madrugada às Canárias e está ancorado no porto de Granadilha, com 147 pessoas a bordo, entre passageiros, tripulantes e pessoal médico da OMS e do Centro Europeu de Controlo de Doenças, segundo a empresa Ocean Drive, proprietária do cruzeiro. A previsão é que desembarquem no arquipélago espanhol mais de 100 pessoas e que serão repatriadas em aviões de vários países e da União Europeia. A OMS confirmou até agora 6 casos de 8 suspeitos de infecção com antavírus em pessoas que viajaram neste navio. O antavírus transmite-se geralmente a partir de roedores infectados. A variante detectada no paquete, o antavírus Andes, é rara e pode transmitir-se de pessoa para pessoa. E agora vamos falar sobre futebol, vamos falar sobre o nosso Girabola. É verdade, o 1º de maio venceu o Académica de Lobito e renova a esperança de se manter no campeonato. No derby entre cidades foram necessários 18 minutos de jogo e o resultado sofreu alteração. Na sequência de um canto, Amor abriu o placar, marcando o único golo da partida. Os estudantes procuraram contrariar o ritmo de jogo, mas foram os proletários com maior posse de bola e chegaram à baliza contrária. A primeira parte terminou com vantagem dos proletários. A segunda fase foi jogada a ritmo de equilíbrio. No entanto, a Académica ainda teve uma oportunidade para restabelecer a igualdade. O resultado não se alterou, o meio somou 3 pontos e encontra na tabela classificativa o caminho para tentar fugir da zona da despromoção. Nós tínhamos arquitetado os 3 pontos para consolidarmos a nossa posição de permanência, mas assim tudo ficou um bocado complicado e nos próximos jogos temos que nos empenhar ao fundo, de forma que a Académica não deixe a divisão. O 1º de maio, em 3 jogos dos derby, nunca tinha ganho nenhum. É um adversário que também está muito bem. Nunca esteve em causa, por acaso, a nossa permanência. Pese embora havia um ceticismo de muita gente, nem com esta vitória ainda não estamos garantidos, mas alimenta a esperança de que é possível nós acreditarmos e é possível nós permanecermos. Ainda com o sonho de garantir a permanência na prova, o meio desloca-se na próxima semana a Luanda para defrontar o campeão Petro de Luanda, ao passo que os lubitangas vão ao Libolo defrontar o Recreativo. E noutra partida, o Cabos Corp do Palanca venceu o Iliete de Benguela por 2-1. O Cabos Corp recebeu no Estádio dos Coqueiros o Iliete de Benguela para a 27ª jornada do Girabola. O Iliete chegava ao jogo com a possibilidade de ascender à 2ª posição, mas foi o Cabos Corp, 7º colocado, com maior nervosismo logo no início. A equipa da casa cometeu erros defensivos que a equipa visitante, mais esclarecida, aproveitou para abrir as hostilidades. Aos 7 minutos, Iano não perdoou e fez 1-0 a favor dos benguelenses. O Cabos Corp reagiu e quase chegou ao golo do empate, mas estava o guarda-redes adversário para impedir a igualdade. O Iliete, com maior posse de bola, ganhou um penalti após falta sobre o avançado da equipa visitante. Iano, uma vez mais, não hesitou e bisou na partida. Já perto do intervalo, a equipa do Palanca reduziu por intermédio do brasileiro Crismar, 2-1, resultado que levou as equipas ao descanso. Na segunda metade, o Iliete baixou as linhas, o Cabos Corp foi para cima e esteve perto do empate, valeram as defesas do guarda-redes. Com várias paragens no jogo, algumas picardias entre jogadores e substituições, a equipa comandada por Léo Neiva viu o tempo esgotar e o árbitro apitar para o final. O Iliete 2, Cabos Corp 1, resultado
resultado final. Sabemos que estamos a depender de nós para o segundo lugar, por isso uma vitória boa. Estou satisfeito com o comportamento da equipe, dos jogadores. Infelizmente perdemos em casa e perdemos os 3 pontos. O Ilhéu de Benguela assume a segunda posição com 57 pontos. Já o Cabos Corp mantém-se a meio da tabela com 35 pontos. Estamos a terminar e é com futebol hoje. Com futebol, é verdade. A fechar esta edição do Mais Domingo. Muito bem, teremos outra edição a próxima. Continuação de uma ótima noite, sempre ao lado da TPA. Claro, é sempre um grande prazer. Boa noite.